Olá pessoal, eu sou o professor Alexandro Machado, sou do curso de Licenciatura em Pedagogia da Unidade Acadêmica de Educação à Distância da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e é uma grande alegria, uma grande honra, a convite do professor Anderson, estar dando aqui um pequeno recado para os pedagogos, para as pedagogas, para os professores do curso de Pedagogia e para os estudantes, né, e para as estudantes, especialmente da nossa querida Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Eu quero apenas dar um pequeno recado, uma pequena lembrança, uma pequena reflexão a respeito da importância da pedagogia e a importância da formação em pedagogia. Claro, como eu falo desse lugar da educação à distância, eu queria fazer apenas dois aportes, duas pequenas reflexões, porque de fato hoje está até na moda, nesse tempo de isolamento social, esse tempo dessa infeliz pandemia que estamos vivendo em nível global, está muito em voga e na moda falar da educação à distância. E sem dúvida nenhuma ela é, sim, para todos vocês que estão estudando, algo que temos que nos debruçar e uma grande possibilidade de trabalho, de emprego, de geração e produção de conhecimento com as pessoas, né? Mas temos uma pergunta anterior a isso. Muitas pessoas confundem a ideia da educação à distância com a técnica, com as técnicas, com o uso de tecnologias. Eu queria convidar vocês para ler um pequeno livro do meu amigo José Pacheco, da Escola da Ponte, um livro intitulado Inovação é um compromisso ético com a educação. O que nesse livro José Pacheco retoma? Ele retoma a ideia de que inovar não significa necessariamente você usar algum tipo de parafernália, algum tipo de dispositivo tecnológico. Na verdade, inovar é você ter a capacidade de transpor, de transcender esse paradigma ainda preso ao século XIX, no qual vivemos, um paradigma instrucional da educação. Então é muito comum as pessoas hoje estarem fazendo videoaulas, utilizando plataformas digitais, mas dando a sua velha aula. A sua aula ainda muito arcaicamente enraizada dentro de uma perspectiva instrucional. Então, nós temos a capacidade de poder reinventar a educação por meio do uso de novas tecnologias. Mas, para isso, é importante a gente até retomar um pouco a própria ideia de Techné. Tem esse livro aqui do Werner Jaeger, que talvez todos vocês conheçam, é um livro muito importante, bem grossão, mas é um livro clássico sobre a cultura grega. A paideia é uma palavra de difícil tradução, mas que basicamente ela significa esse processo humano da formação da educação, da mente e da cultura grega. Tão importante e que nos marcou e que nos faz levar até hoje, na verdade. É uma espécie de matriz, né, de arquétipo de formação, de cultura, de educação que nós temos até hoje. E é muito interessante. E é muito interessante a gente perceber que lá para os gregos antigos eles já faziam uma certa distinção, dizendo que o processo de educação, o processo do pedagogo, que é essa palavra também grega, né, que tem a origem também nesse processo da paideia grega ao longo dos séculos helênicos, clássicos, da Grécia Antiga, essa própria ideia daquele adulto que conduz as crianças. E ele conduzia dentro de duas perspectivas, isso é muito importante, a perspectiva da Techné e a perspectiva da Arete. A Techné, que é a palavra que dá origem à ideia de técnica, de tecnologia, tem a ver com a ideia de saber fazer algo. Sim, faz parte dos processos educacionais ensinar as pessoas a fazer coisas, a criar engenhocas, a recriar e produzir mais alimentos, por exemplo, ou recriar e produzir novas técnicas de cuidados, enfim, a ideia da técnica, de saber fazer, de ensinar a fazer alguma coisa, de repensar a fazer alguma coisa é muito importante. Mas outra palavra muito importante e muitas vezes esquecida é a ideia de arete. Arete que tem a ver com a perspectiva da honra, que tem a ver com a perspectiva da ética, que tem a ver com a perspectiva dos valores. E aqui eu queria lembrar uma coisa muito fundamental. Também é parte do processo da educação nós pensarmos nessa perspectiva da arete. Então, eu queria convidar você, pedagogo, pedagoga, no nosso dia, a perceber que antes de pensarmos EAD, é possível pensar para que serve essa educação e quem
é capaz de fazer isso é o pedagogo. É o pedagogo que tem que perceber suas matrizes epistemológicas e epistêmicas que embasam a sua formação e a produção do conhecimento. Aí sim, a técnica deve ser recriada, reinventada, mas sempre em favor da transformação social, em favor da transformação da vida, em favor de nós termos uma vida mais decente, uma vida mais cheia de vida e de alegria e de felicidade para as nossas pessoas, especialmente as nossas crianças. Então, parabéns a vocês pelo seu dia. Saiba que você tem um trabalho, uma missão honrada nas suas mãos, que é a missão de pensar processos de transformação por meio da cultura e por meio da educação, de transformação das técnicas educacionais, mas isso embasado em valores, e valores que sejam valores humanos, valores da coletividade, da transformação social, valores do cuidado humano e do cuidado com todas as formas de vida. Parabéns pelo seu dia, contamos com vocês. Vocês são muito importantes para nós.